Na verdade, eu nasci política, né? No momento em que eu nasço uma mulher transexual, no começo, claro, sem saber o que era isso, no momento em que eu me arrumo e saio para a rua, eu já estou militando pela minha própria existência. Aí eu tomei a primeira grande decisão da minha vida. Eu falei, olha, eu tive uma ideia. E se eu for a melhor aluna da sala? Não, da sala não, da escola. Porque aí, talvez o meu brilho, a minha competência, a minha maior nota, e tudo que eu fizer pela escola, as pessoas não vão ficar prestando atenção no meu jeitinho, em quem eu sou. Então eu comecei a sofrer um preconceito muito grande dentro de casa. E aí eu senti um outro tipo de dor. Porque você sofrer preconceito na rua, você afronta e pronto. O que que é? Sou mesmo e daí, né? Mas em casa dói, Leda. Preconceito dentro de casa é Em uma casa. facada no peito. A começar pela capacitação dos professores, o que eu proponho agora é um trabalho de colocar a inteligência emocional nas escolas. Eu nunca na minha vida aceitei fazer programa, nem quando eu precisei. Eu me recusei, porque a mulher que estava dentro de mim quer ser presidente do Brasil. Não pode ir para a esquina. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vou conversar com Leonora Áquila aqui. Ah, mas ela já pediu para participar, já está dentro. E já já teremos Leonora Áquila aqui contando a sua história de vida e suas propostas, seus projetos. Olha ela aí, maravilhosa. Maravilhosa! Que honra a minha ídola, Leda Nagli. Imagina, imagina, querida. É um prazer ter você aqui Para mim na também. live. Eu vou tirar os comentários só para a imagem ficar mais limpa quando for para o YouTube, que eu espero que vá amanhã logo cedo. Tá Leonora, me certo. conte a sua história. Por que essa candidatura? Você sempre teve vontade de ser política? Como é? Na verdade, eu nasci política, né? No momento em que eu nasço uma mulher transexual, no começo, claro, sem saber o que era isso, no momento em que eu me arrumo e saio para a rua, eu já estou militando pela minha própria existência. Passei a minha infância inteira tentando entender o que era isso, porque, afinal de contas, eu estou falando de 52 anos atrás, que é a minha idade, né? Então, ali aos 5, 6 anos de idade, eu comecei a me entender essa mulher trans e me deparando com uma realidade muito cruel para a época, não sabia o que que era aquilo, e eu só ouvia dizer Você que eu estava percebia isso errada. com 5, 6 anos? Com 5 anos, ó, Tão no dia que cedo faz assim, é? cedo, é bem, porque a gente nasce assim, né? Então é muito, pra gente é natural. Não tem esse negócio de, ai, quando você se assumiu? É a mesma coisa que perguntar para uma pessoa hétero, quando você se assumiu hétero? A É, pessoa não desde se assume, sempre. ela simplesmente é. Então, para mim, foi muito natural. E quando no dia que faltava 5 dias para eu fazer 6 anos, faltava 5 dias, a minha mãe perguntou o que eu queria ganhar de presente. Leda, foi o primeiro choque de realidade que eu tive, porque eu tive que responder aquilo que a minha essência gritava, né, pelos poros. Falei que era uma boneca, que era meu sonho ter uma boneca. E aí foi o primeiro choque de realidade que eu tive quando a minha mãe falou assim para mim: você não pode ter uma boneca porque você não é uma menina. Aquilo parece que deu um choque na minha alma, porque ali eu tive que amadurecer muito prematuramente. Com 7 anos, um ano depois, eu já tinha percebido que eu ia ter sérios problemas na vida e que eu ia ter que me virar para achar o meu lugar no mundo. Então, você sabe que eu atrasei muito os meus estudos, por exemplo, porque eu passei muito tempo da minha infância e pré-juventude, pré-adolescência, tentando entender quem eu era, por que que eu era tão maltratada, por que que eu sofria tanto só de ter nascido. Eu só era uma criança. Ó, só para você ter ideia, Leda, eu repeti de ano 3 vezes a primeira série. Meu Sabe por Deus. quê? Porque eu não Não. conseguia estudar. Eu estava sendo massacrada na escola. Então, quando a gente fala de bullying hoje em dia, eu sei na pele o que é isso. Eu não conseguia avançar. Eu tentava estudar, mas eu não conseguia ir ao banheiro. Eu era uma criança que tinha que fazer xixi na sala de aula, porque eu tinha medo de ir ao banheiro por causa dos meninos que sempre me batiam na escola. Então, eu demorei demais para entender Meu quem eu era, Deus. o que eu era e por que que eu estava pagando um preço tão Porque alto de você estar tinha viva. gestos femininos, Muito, o gestual feminino, o jeito feminino, muito. e aí Sim. o banheiro era realmente uma tortura. E como é que Deus você me fazia? livre. Fazia xixi na sala de aula?
Eu fazia porque até tinha um momento que, criança, né? Tinha um momento que eu não aguentava e eu não tinha, eu não sabia falar. Eu era uma criança muito introspectiva. Eu não sabia dizer para as pessoas, chamar um professor e me abrir. Eu morria de medo, né? Morria de medo de falar alguma coisa e essa alguma coisa fosse parar no ouvido dos meus pais, né? Naquela época, a gente levava altas surras, não é como os pais de hoje. Então, é No muito, bate. você sabe do que eu estou falando. Então eu sofria muito com isso, eu morria de medo de me abrir. Então, tinha uma hora que não aguentava, o xixi vinha na sala de aula mesmo, né? Então eu Ah, sofria ainda todos esses devia ser pior preconceitos. ainda, porque aí mais um bullying, né? Tudo virava um preconceito, tudo era bullying. Por isso que hoje eu tenho o meu projeto principal é educacional, a gente vai chegar lá daqui a pouco, justamente Uhum. por conta disso, essa experiência que eu tive quando criança, e se eu puder proteger as crianças com uma lei forte anti-bullying, é isso que eu vou fazer como missão de vida. Você E sabe que a aos sua 9 mãe e o seu anos. pai lidaram bem com você, não? Não, não. Eu tive vários problemas, Leda, mas tadinhos. É por pura ignorância, no sentido de falta de conhecimento, né? Que É, hoje a gente tem porque mais hoje a informação. gente tem informação, antigamente não tinha, né? Não tinha, antigamente não tinha, e foi um problema isso, porque os meus pais só sabiam ouvir dizer que eu era uma aberração, que eu estava em pecado, que eu ia para o inferno, que Deus não me amava, e eu ouvindo tudo aquilo, sem poder me defender, porque eu era só uma criança, eu não tinha argumentação. Como é que eu ia sentar e debater um assunto desse quando criança? Não tinha como. Eu simplesmente apanhava e chorava. A minha infância inteira foi isso. Hoje, quando eu vejo alguém falando assim, ai, que saudade da minha infância, eu penso, meu Deus, saudade do quê? Ou, que infância é essa que eu não Tire vi? daqui, tire essas lembranças de mim, né? Nossa, tudo que eu mais queria era apagar a minha infância, porque eu sofri muito, né? Mas com 9 anos de idade, eu tive que tomar a primeira decisão da minha vida. Eu fui uma criança que amadureceu rápido por isso, porque quando eu fiz 9 anos, que eu já estava um pouquinho mais velha ali, né? Eu já percebi que eu tinha vários problemas e que eu tinha que dar um jeito de sobreviver, porque eu estava no Capão Redondo, Leda, um bairro conhecido pela ONU como o bairro mais perigoso do mundo. Tem noção onde eu estava? Meu Deus do céu. E aí eu tive que pensar, bom, por sobrevivência, eu preciso pensar em uma estratégia de sobreviver. E sozinha, porque eu não podia me abrir com ninguém, não tinha nem coragem de falar isso com ninguém. E quando você procura a igreja, você vai para o inferno. Então, quer dizer, eu percebi que eu não tinha remédio para onde correr. Aí eu tomei a primeira grande decisão da minha vida. Eu falei, olha, eu tive uma ideia. E se eu for a melhor aluna da sala? Não, da sala não, da escola. Porque aí, talvez o meu brilho, a minha competência, a minha maior nota, e tudo que eu fizer pela escola as pessoas não vão ficar prestando atenção no meu jeitinho, em quem eu sou, né? O meu talento possa falar mais alto. Olha como eu já estava raciocinando. E aí eu comecei a colocar isso em prática e foi um sucesso na escola. Eu revolucionei aquele colégio que era um colégio público na época, lá no Jardim São Bento, no Capão Redondo. E aí eu revolucionei a escola e levei essa estratégia para o segundo ano, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e sempre fazendo as festas da escola, decoração, levando ideias, montando um grupo de teatro. Eu comecei a fazer política lá dentro da escola, né? Eu comecei a montar grupo de jovens, a fazer rifa para pintar a escola, a pintar a escola. Então eu causei uma revolução naquela escola e eu percebi que isso era uma ótima estratégia de sobrevivência, ser a melhor naquilo que faz. Não para ser melhor que ninguém, nunca, jamais. Muito pelo Mas para contrário. sobreviver mesmo, né? É para sobreviver, é para competir com o preconceito. É para que as pessoas, mesmo que tenham preconceito, percebam que eu sou indispensável. E me deem o meu pão de cada dia, me deixem trabalhar, porque um dos grandes problemas da comunidade LGBT é a empregabilidade, não consegue. Né? Então, muitas mulheres trans, por exemplo, viram prostitutas porque não tem opção. Ela nem quer ser, ela quer trabalhar. Às vezes estudou, muitas não conseguiram estudar justamente porque não suportam passar pelo que eu passei na escola. Então, a evasão escolar para essa comunidade é porque não suportam a dor de ficar no colégio passando por tudo isso. Eu aguentei, eu tive uma ideia, eu repeti de ano 3 vezes a primeira série, mas depois eu corrigi isso lá na frente, né? E aí você conseguiu fazer o colégio. E como é que você conseguiu sobreviver? Sair de casa, trabalhar? Você trabalhou em quê? Olha, Leda, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Foi meu primeiro emprego.
E hoje em dia Hoje não em dia, pode mais, né? é, Office boy. Já ouvi falar nessa profissão? já, claro. Pois é, eu era biologicamente um menino, né? Então, eu era o tipo de emprego que arrumavam pra gente. Com 12 anos, eu arrumei meu primeiro emprego. Fiquei 8 anos trabalhando nessa empresa. Saí de lá como assistente de pesquisa de mercado, num cargo bem bacana, bem diferente do que eu entrei, porque eu coloquei nessa empresa a mesma estratégia. Eu vou revolucionar esse escritório, essa empresa, e eles perceberam isso. Então, aguentava todos os abusos, aguentava todas as humilhações, todos os preconceitos, E mas tinha sabendo que também lá na, na na frente, empresa. oh, muito, mas eu sabia que lá na frente eles iam reconhecer que a minha competência falava mais alto do que a viadagem. E deu certo, né? Eu saí de lá no plano Collor. Você lembra do plano Collor, né, Leda? Claro que lembro, imagina, Pois é. inesquecível. Ah, Inesquecível para a nossa geração. Então, naquela época do Plano Collor, quando ele confiscou o dinheiro das empresas também, o primeiro departamento da empresa que foi cortado foi o de marketing, que era o meu. E aí que eles consideraram a partir dali supérfluo. Então, eles me mandaram embora e foi aí que eu virei artista. Mas também teve uma questão muito séria na minha vida nessa época. Eu estava fazendo 18 anos. E quando eu estava fazendo 18 anos, lá no Capão Redondo, eu estava vindo do colégio, porque lembra que eu estou atrasada há 3 anos, né, que eu repeti. Então, eu estava tentando avançar, e quando eu estava no segundo grau, que hoje mudou os módulos, né? Mas quando eu é, estava no segundo grau, no segundo ano do segundo grau, eu sofri um apedrejamento nesse mesmo Capão Redondo. meu Eu ta- Deus. E eu estava muito assustada, Leda, porque 2 anos antes eu tinha perdido um irmão assassinado com 9 tiros na porta da minha casa. Então, eu entendi na pele porque que a ONU classificou naquela época o Capão Redondo como um dos bairros mais perigosos do mundo. E essa violência atingiu a minha família. Você sabe que era muito comum eu ir para a escola e pular um corpo, né? Para ir para a Ai, escola. Era muito como comum. assim? Lá, todo dia tinha um corpo na rua naquela época, todo dia. E aí, até que um dia esse corpo era o corpo do meu irmão. 2 anos depois eu fui apedrejada nesse bairro por uma Mas o seu turminha irmão que... não tinha nada a ver com a sexualidade. Não, nada, nada a ver, nada a ver. Foi a violência mesmo, uma Foi, outra foi, violência, né? uma violência que assolava muito aquele bairro, né? Lá naquele bairro, 10 horas da noite, por exemplo, ninguém estava na rua mais. Porque quem estivesse na rua morria. E a gente passou muito por isso, né? Então era comum para a gente, quando estava dando 10 horas da noite, todo mundo entrava para dentro de casa. E a gente só ouvia os tiros, os gritos, e era assim, essa era a minha realidade. Mas a gente normalizava isso, porque eu não conhecia outra realidade. Para mim, tá, era tudo, o mundo inteiro era igual. Não conhecia nada além do Capão Redondo, daquele espaço que eu estava inserida. E aí, quando eu fui apedrejada, foi o dia que eu me assumi primeiro Meu Deus, homossexual, você que a foi gente pensa apedrejada que... do nada? Na verdade, esses meninos que me apedrejaram, eles sempre tiravam sarro de mim todo dia quando eu vinha da escola. Eles se juntavam num grupinho, fumando maconha e tal, não sei o quê, e eles sempre tiravam sarro de mim. Era agressão verbal. Até que um dia, que foi quando eu fiz 18 anos, eles achavam que a agressão verbal era pouco, né, e tinha que apedrejar mesmo, e fizeram. Quando eu falo isso, as pessoas acham assim, nossa, tá dando uma de coitada. Não, eu tô contando a minha história. Ela é assim, sinto muito ter que contar isso. Mas é a minha história como ela é. E aí eu cheguei em casa aquele dia, e foi quando eu me assumi primeiro homossexual, porque a gente acha primeiro que é homossexual, né? Eu não tinha entendido ainda essa coisa da transexualidade. E aí eu cheguei em casa, reuni minha família 11 e pouco da noite, estava vindo do colégio, e falei assim, ó, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu sou gay, tá? E aí a casa caiu, né? Porque eu já vinha, Leda, aquele apedrejamento me machucou muito. Você Mas eu estava já via machucada machucada, fisicamente tá, fisicamente. Só que eu já estava machucada na alma desde há criança. muito tempo, né? Então, aqueles machucados na carne só exteriorizaram o que a minha alma já estava sofrendo desde criança. E foi ótimo, porque para mim foi um grito de liberdade também. Sabe, aquele momento que você fala, dane-se, cara, agora que já aconteceu isso, que foi, para mim foi fundo do poço até então, né, eu tinha 18 anos, eu vou chegar em casa e vou reunir minha família e vou contar. E aí eu reuni minha família e contei. Só que aí a casa caiu literalmente, né, porque meus pais não entendiam aquilo, meu pai não aceitou, meu irmão mais novo, que é 1 ano mais novo que eu, ficou sem falar comigo durante 10 anos depois desse episódio. Então eu comecei a sofrer um preconceito muito grande dentro de casa. E aí eu senti um outro tipo de dor. Porque você sofrer preconceito na rua, você afronta e pronto. O que que é? Sou mesmo e daí, né? Mas em casa dói, Leda. Preconceito dentro de casa é Em uma casa. facada no peito, né? E aí eu resolvi, então, que eu ia sair de casa. E foi quando eu saí, então, aos 18 anos, com uma mão na frente e outra atrás, sem estabilidade nenhuma, para
piorar, eu fui mandada embora do trabalho por causa do plano Collor. E eu tive que me virar na vida, me virar no bom sentido, tá? Que eu Exato. nunca fiz programa, todo mundo pergunta isso. Eu nunca na minha vida aceitei fazer programa, nem quando eu precisei, eu me recusei, porque a mulher que estava dentro de mim quer ser presidente do Brasil, não pode ir para a esquina. Então, eu precisava ser forte, eu precisava aguentar tudo de qualquer jeito, para ser forte, para um dia chegar aqui e ter a honra de ser entrevistada e respeitada por Leda Nagli. Eu precisava disso. E aí eu saí e comecei desempregada, comecei a fazer vitrine viva, que hoje em dia é uma coisa banal, mas na época era revolucionário, aqueles manequins vivos em loja. Eu Sim. comecei a fazer aquilo e era uma revolução. E eu falei, meu Deus, achei aqui um norte, né? Achei aqui uma veia bacana, uma veia artística legal e tal. E comecei a investir nisso e comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar e nunca mais parei. Aí eu entrei para a carreira artística definitivamente. Você sabe para quem foi a primeira pessoa que eu dei uma entrevista na minha vida? Foi Ah, para a Rede Globo, para o Carlos Tramontina. olha isso. No Bom Dia São Paulo. Porque o primeiro trabalho de vitrine viva que eu fiz no shopping Ibirapuera, na primeira vez que eu entrei na vitrine, parou uma mulher na minha frente, ficou assim, admirada olhando e entrou na loja e deixou o telefone e falou assim, ó, entrega para essa pessoa que está na vitrine. Quando eu saí, eles me entregaram e ela era diretora do Bom Dia São Paulo. E isso era um Olha, sábado. Aí na segunda-feira eu falei para ela, na terça-feira do dia seguinte eu fui. E daí nunca mais saí da televisão. Nunca mais. Porque aí aquele programa, né, de grande audiência, aquele programa me projetou e eu comecei a fazer várias participações, fiz Hebe Camargo, fiz tudo que você pode imaginar. Aí até que eu fui parar no Silvio Santos, no show de Calouros, que estava tendo um concurso de transformistas. E eu falei, eu vou competir. Eu nunca tinha feito show de transformista. Eu falei, mas eu vou competir nisso aí. E fui lá fazer uma boneca dessa vitrine viva, né? Imitando uma boneca. Ganhei o concurso, olha que louco. Ganhei o concurso, 5 vitórias. Inclusive, a minha carreira começa mesmo aí, né? Porque a partir desse momento eu passei a ser a transformista mais famosa do Brasil. E comecei a viajar o Brasil inteiro fazendo shows e nunca mais parei. Eu fui parar na televisão depois. A minha grande tacada a gol, assim, a tirada a gol, foi quando, em 1999, inspirada no cantor Elimar Santos, lembra dele? claro. Então, o Noticiei o Elimar show dele quando Santos. ele alugou o Canecão. Dei a notícia no Hoje. Conheço muito ele, Aí, Mar. então a gente está falando exatamente dessa situação, inspirada nessa história que você noticiou. Eu pensei, e se eu fizer a mesma coisa em São Paulo? Porque nós éramos artistas do gueto, só de boates gays. A gente não tinha abertura fora de boate gay, mas de jeito nenhum, era um preconceito É. gigante. Por isso que hoje, quando eu vejo essas meninas novas fazendo sucesso, Pablo Vittar, Glória Groove, Companhia Limitada, eu fico muito feliz, porque eu penso, o meu esforço valeu a pena. Uhum. Porque eu consegui tirar do gueto as drag queens. Então, o que que eu fiz? Inspirada na história do Elimar Santos, eu aluguei o Palace aqui em São Paulo. E aí eu também vendi meu apartamento, que era a única coisa que eu tinha comprado com a minha rescisão contratual na empresa. Aí vendi o apartamento, investi tudo num show só, inspirada no Elimar. Obrigada, Elimar Santos. E E aí, no deu dia certo. seguinte, deu muito certo, porque no dia seguinte desse show, eu estava estampada na capa de todos os jornais. E aí todos os programas começaram a me chamar para participar de novo, né? Voltei para a mídia, porque eu nunca tive na minha família uma pessoa da mídia. Eu tive que descobrir todas essas estratégias sozinha, inspirada em outras pessoas, que foi o caso do Elimar Santos, do cantor. Aí eu fiz de novo Hebe Camargo, fiz vários programas, esse show foi um sucesso, viajei o Brasil inteiro. No ano seguinte eu fiz outra empreitada dessa, aluguei não, foi o Tom Brasil. Aí fiz um Olha, o Tom espetáculo no ano Brasil. 2000, em 11 de maio de 2000. Aí eu fiz o Tom Brasil, um espetáculo chamado Guerreira, porque eu falei, vai ser Guerreira o nome, porque para fazer o que eu vou fazer, eu já não tinha mais um apartamento para vender e não tinha dinheiro para alugar uma casa como o Tom Brasil, que é tudo muito caro, você gasta 100 mil reais brincando. E aí eu assumi o compromisso com o Tom Brasil e tal, e fui pro Farol vender ingresso para fazer o meu espetáculo. Mas eu sou Meu tão Deus. abençoada por Deus, tão abençoada, Leda, que sempre quando eu tô assim, quando eu falo, ai meu Deus, e agora aparece alguém, como você apareceu na minha vida hoje. Olha que louco isso. Olha que louco. Porque eu estava no Farol vendendo ingresso, parei, bati no vidro de um carro, falei assim, olha, eu preciso fazer um show e tal, não sei o quê, eu sou uma artista começando a minha carreira, e era uma jornalista.
chamada Érica Palomino. Olha, Você lembra dela, da Érica? lembro, Acho que era para a claro, Folha de São Paulo, se eu não me era engano, que ela para escrevia. Folha. Aí ela falou assim, me dá seu telefone porque eu gostei dessa história. No dia seguinte, ela me ligou e fez uma matéria na Folha comigo enorme, contando essa história. Aí eu arrebentei de vender ingresso, lotei o Tom Brasil, o espetáculo foi maravilhoso. E essas coisas foram acontecendo comigo ao longo... Tudo que eu me predisponho a fazer, parece que na hora certa, Deus coloca alguém na minha vida que fala, vou te ajudar porque você é esforçada. Vou te ajudar porque você é honesta, porque você é batalhadora. Deus sabe dessas coisas, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento aqui nessa live. Imagina. E Porque, para você você ver, chegou né? a fazer cirurgia, tudo? Olha, Leda, quando você fala de cirurgia, você está falando da redesignação sexual, né? Da redesignação e também de cirurgias plásticas. Sim. O Sim, eu fiz nariz, o muitas olho, cirurgias, o fiz. rosto, lift, Fiz. tudo. Fiz todas essas cirurgias porque eu fiz a feminilização total do meu rosto, fiz nariz, fiz tudo, para ficar mais harmoniosa e ajustar mais o meu corpo à minha alma. A minha cirurgia de transição sexual, essa mudança mesmo, né, falando a grosso Uhum. modo assim, mudança de sexo, eu não pude fazer. Eu fiz todos os tratamentos, cheguei a pagar essa cirurgia na Tailândia, R$ 35.000. Meu E Deus, quando na eu fui Tailândia. fazer, sim, na Tailândia, porque é onde eles fazem a melhor cirurgia de redesignação sexual é na Tailândia. Ainda é até hoje. Mas quando eu fiz todos os tratamentos, porque eu fiz 2 anos de tratamento de terapia hormonal e psiquiátrica. Então, eu fiz tudo que eles exigiam de protocolo. Dr. Daniel Mori, que é um psiquiatra que trata de pessoas trans no Hospital das Clínicas, eu tratei 2 anos com ele. Ele me atestou essa mulher, me legitimou para que eu pudesse fazer a cirurgia. Mandei a documentação para a Tailândia para o médico. O médico me pediu alguns exames. E nesses exames eu descobri que eu estava com uma má formação na aorta, que é a principal veia do coração. Ele falou que isso era grave para essa cirurgia e que ele não me aconselhava a fazer. O meu cardiologista não aconselhava. Mandei o laudo para esse médico na Tailândia e o médico se recusou na hora que ele viu. Ele falou, não posso te operar. Me devolveu o dinheiro e eu não pude operar. E até hoje eu não sou operada por causa disso. Só que aí eu voltei para a terapia para entender que não é uma vagina que vai me fazer ser mais ou menos mulher do que eu sou, porque é uma questão de alma. Eu sou assim desde criança. Então, no momento em que eu entendi isso, né, voltando para a terapia, eu também entendi que eu podia ser feliz desse jeito. Hoje, a grosso modo também, eu tenho na minha mente assim, ó, eu não tenho que provar nada para o mundo. Eu tenho que ser uma mulher para mim. Uhum. Eu que tenho que olhar no espelho e gostar do que eu vejo, ser feliz com o que eu tenho, porque foi assim que eu nasci. E ponto final. Para mim e para o meu marido, são as duas únicas pessoas que interessam para mim. A partir do momento que eu conheço alguém que me ama, que me aceita como eu sou, que não vê diferença, tá tudo certo. O que o mundo pensa de mim não vai mudar aquilo que eu É. sou, então não faz diferença. E você está casada e feliz há quanto tempo? Eu estou casada há 8 anos. E com o Chico, sou muito bem casada, sou muito feliz, sim, Eu graças a conheci Deus. você e o Chico na casa do Elinho. Na casa do Elinho, na festa do Elinho, no Na casa baile, do né? Elinho Do aniversário Papai. dele. Exatamente. Ó, você tá boa de memória, hein, Leda? Ah, claro, não esqueço não. Tiramos foto, Foi maravilhoso mesmo. lembra? E ali, você sabe que Ótimo. ali eu realizei um sonho, né? Que foi te Ah, conhecer pessoalmente. para com isso. E Eu aí adoro a você tua agora... voz. Ah, imagina! E agora você é candidata e você quer levar essa bandeira Da da... inteligência emocional nas escolas. Vou te explicar por quê. É assim, ó. Uhum. Quando eu penso numa ação política, eu penso naquela criança que teve que lutar politicamente na escola para sobreviver, que teve que revolucionar uma escola para ela achar o seu lugar, o seu pertencimento na sociedade. Essa luta nunca parou. Essa luta é até hoje. Até politicamente, eu sou aquela criança lutando para pertencer a esse espaço. Né? Quando eu olho para a política nacional, eu não me sinto representada. Eu não me vejo, eu não vejo ninguém batendo no peito para defender, não uma mulher trans. Veja bem, eu não estou falando disso. Não estou falando de ideologia de gênero, eu não mexo nessas questões. Eu estou falando de uma coisa muito mais universal, muito mais ampla, que é educar as pessoas para que elas respeitem umas às outras. E Uhum. aí, quando eu me formei em jornalismo, inspirada na Leda Nagli, fui fazer Ah, mas... jornalismo. Quando eu me formei em jornalismo, eu fiz um trabalho de conclusão de curso, que era criar uma disciplina a mais
no estudo das crianças. Então tem português, matemática, ciências, aquelas coisas nada toda, tem que ter inteligência emocional. Porque a criança cresce sabendo a continha, male male o português, mas não tem inteligência emocional para ser empoderada, não tem inteligência emocional para respeitar as pessoas mais velhas. Como é isso? A gente precisa mudar, tá errado, e tá muito errado isso. Então eu criei na minha faculdade, no meu trabalho de conclusão de curso, uma disciplina a mais para o estudo infantil, que é a inteligência emocional desde o berço. Porque isso tem que ser na formação do indivíduo, que depois que a criança já aprendeu todos os preconceitos, já está cheio de crença limitante, aí não adianta mais. Eu fico muito preocupada quando eu vejo crianças na periferia, e eu lido muito com periferia, porque através do meu trabalho com o Tami, né, o vereador aqui de São Paulo, que eu sou coordenadora do gabinete, agora é exonerada para concorrer às eleições, mas eu fiquei 2 anos com o Tami, a gente lida muito com as pessoas periféricas. E eu vi a realidade ali, ó, na minha cara, estampada, esfregada na minha cara, do que essas crianças sofrem na periferia, a começar no próprio lar, com os pais colocando as crenças limitantes nessa criança, de olhar para uma criança e falar assim, você é pobre, você não vai ser nada, a gente é pobre, para com isso, não viaja quando uma criança quer sonhar. E a criança acredita nisso. Eu digo porque eu fui essa criança. Eu fui uma criança que cresceu completamente invalidada, se achando um lixo, se achando uma aberração. Ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não gosta de mim, eu vou pro inferno. Então, nessa criança, que eu penso nessa criança, eu fico imaginando assim, quem vai cuidar dessa criança lá na educação para que ela não sofra na escola o que eu sofri? Então, a começar pela capacitação dos professores, o que eu proponho agora é um trabalho de colocar a inteligência emocional nas escolas. Esse já não é mais um projeto tão sonhador, assim, tão utópico, porque é um projeto já aprovado na capital pelo vereador Tami. Porque nós apresentamos o projeto para ele, readequamos, criamos juntos esse novo projeto para a vereança. Ele apresentou, defendeu brilhantemente esse projeto e foi aprovado, o que foi um motivo de grande alegria para mim, para todos nós no gabinete. Nós comemoramos essa vitória do Brasil, porque tudo que é grande um dia foi pequeno. Então começa em São Paulo, nas escolas municipais, que é desse tamanho, mas vai crescer. E a chance que a gente tem de fazer isso crescer é exatamente, Leda, agora, levando esse projeto para Brasília. É para isso que eu sou candidata. Claro que, paralelo a isso, eu vou tocar muitas outras questões. Defender a comunidade LGBT, esse abuso e essa violência contra as mulheres, a gente quer endurecer essas leis, porque eu sou defensora árdua das mulheres, porque quando eu me assumi mulher trans, esse guarda-chuva feminino me abrigou muito bem. Eu fui muito amparada e sou pelas mulheres. Eu já estou há 6 meses nessa campanha e agora na reta final, você caiu como um bálsamo na minha vida nesse momento. Eu estou há 6 meses em campanha, trabalhando duramente, arduamente. E aí, quando eu vejo que a gente tem essa chance, esse potencial, sabe o que eu penso, Leda? Que se você pode ajudar, se você é honesto, se você está capacitado e não faz, você também está sonegando. Uhum. Né? Você está sonegando essa ajuda. Quer dizer, tudo que as pessoas, esses dinossauros da política querem é que a gente não se envolva. Eu vejo isso de perto. Eu sou pós-graduada em política pela PUC. Eu estudei política, eu sei o que eu estou falando. Tudo que eles querem é que a gente não se envolva, porque aí fica gostosinho para eles, continua exatamente como eles querem, do jeitinho que eles querem, porque no curral eleitoral e na compra de votos, eles se reelegem ano após ano, década após década. E o povo brasileiro sofrendo as consequências disso, porque o povo não sabe. Aliás, nós vivemos num sistema de não educar, né? Para que da educação você cria um monstro? Né? Quem conhece contesta, então para que da educação? É pão e circo Por isso total, que a né? educação é a questão que não se resolve no Brasil. E que a Claro. gente viu a Coreia, vários países do mundo, né, a evoluírem brutalmente através da educação. E a gente não sai do lugar. Então, Ontem as eu pessoas estava precisam. conversando com um candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, que foi meu reitor. Eu dei aula há 11 anos na faculdade da cidade. E ele foi meu Aham. pró-reitor. E ele é candidato agora com esse enfoque na educação. Ele estava me dizendo, essa questão da educação é tão séria. Sabe que a gente teve, até hoje, em 90 anos que existe o Ministério da Educação, 56 ministros da educação. Quer dizer, ninguém ficou. Sabe, um ficou Sim. 15 anos, o Paulo Renato, que era ministro do PSDB, que era aqui de São Paulo, ficou 8 anos, e o resto ficou diluído. Um ficou 1 ano, 2 meses, 3 meses. Então, a política de educação acaba sendo uma coisa que não é uma política de Estado, sabe? Não é um É, compromisso, né? É tá uma coisa que vai banalizado total.
de mão em mão. E É, a gente não sai do exatamente. lugar exatamente por isso, né? Uhum. Agora, como é que você vai fazer com essa questão da ideologia de gênero? Você é a favor, contra? Como é que você se posiciona? Então, aí eu acho que o Brasil não está preparado para discutir isso. E por uma questão muito simples. Eu faço muitas lives aqui conscientizando as pessoas e pedindo um voto de confiança para ser deputada federal pelo Brasil. A primeira mulher trans eleita deputada federal na história do Brasil. Isso vai ser Uhum. tão lindo e revolucionário. Eu quero muito ser a pessoa que vai escrever essa história. Então eu penso, eu sou muito equilibrada, eu sou completamente democrática. Eu acho que todo mundo pode dar a sua opinião. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: todo mundo que vem debater comigo, que fala de ideologia de gênero, eu sempre pergunto assim, ó, tá, eu posso debater ideologia de gênero com você, com essas pessoas, principalmente esses mais conservadores. Mas primeiro eu quero que você me explique o que é ideologia de gênero. Essas pessoas que são contra. Não sabem explicar. Sabe por quê? As pessoas não entendem que já há um estudo científico comprovando essas coisas. Eles acham que é uma coisa criada pela comunidade LGBT e que o que a gente quer é destruir a família brasileira. Ninguém quer destruir nada. A família brasileira, a tradicional, sempre vai existir. E que bom, porque a diversidade é exatamente todas essas famílias. Isso é diversidade. O que a gente quer é exatamente que as pessoas não se preocupem com a sexualidade alheia. Deixa a pessoa ser o que ela tem que ser. É Não, mas só quiser isso. ser. É só assim, é simples assim. As pessoas ficam querendo complicar, querendo problematizar, mas quando você puxa o freio de mão e para, ó, agora relaxa, calma. Cuida da sua vida e eu cuido da minha. É só isso. Então, essa E é o coisa que da tem que ideologia. ser, né? É exatamente, sabe por quê, Leda? Eu cresci vendo homem e mulher se beijando. Eu cresci assistindo novela com homem e mulher se beijando. Eu cresci vendo um casal hétero, homem e mulher se beijando, meu pai e minha mãe. Isso não me influenciou a ser hétero, essa pessoa hétero, homem que as pessoas querem que eu seja. Não me influenciou porque a minha natureza não tem como mudar. Não há o que possa mudar. E ó que eu fui evangélica e tudo tentando mudar isso, viu? Né? Ah, Hoje eu então tenho, você eu tenho, tentou, você teve uma luta tenho, interna em que sim, muito. você tentou ser Tive, um eu fui, menino, é isso? tentei muito, a qualquer custo, porque eu não queria ser aquilo que as pessoas diziam que era errado, e que era uma aberração, e que era safadeza, porque aí as pessoas falam de tudo, né? Ninguém entende que eu nasci assim, então acha que é uma safadeza. E aí, para evitar esses comentários e para fugir da minha realidade, antes de me assumir trans, eu tive um relacionamento com uma menina, e nesse relacionamento eu tive um filho biológico, que é o Vitor. O Vitor hoje tem 25 anos, vai fazer 26 essa semana. E esse meu filho é um orgulho para mim. E ele vai ser pai Não agora. Ou sabia seja, disso. Você vai ser eu avó, é isso? você é avó. Você é avó de uma menina que é a Heloísa. Olha, que nem eu também sou avó da Zoe. É muito legal ser avó. É, né? Eu imagino que seja mesmo. Aliás, a Zoe é um encanto, né? É uma E eu fofa, quero. é. É fofa demais. E eu quero muito preparar o Brasil para essa minha neta. Eu quero que ela tenha orgulho de mim. Eu quero que as crianças e que ela, que vai ser uma criança preta, porque o meu filho é preto, né? A menina que eu me relacionei era preta. E meu filho nasceu pretinho, lindo, maravilhoso, uma delícia, meu filho. E casou com uma mulher preta. Então, a minha neta vai ser uma neta preta. Olha que delícia, olha que diversidade maravilhosa. Então, quer dizer, a minha luta contra o racismo, ela parte disso. O meu filho é preto. Então, quando eu brigo contra o racismo, que alguém fala assim, ai, não é seu lugar de fala, o meu filho é preto. A minha neta é preta, a Heloísa. Eu tenho que lutar contra o racismo. Só que aí, a gente tem que Sei entender lá, o mas seguinte. a única coisa que eu não gosto nisso é essa coisa do lugar de fala. Porque eu acho que se você não é racista e está falando contra o racismo, você tem o lugar de fala que é contra o Claro. preconceito. É o lugar de fala de todo mundo que é normal. É normal Exatamente. ser contra o racismo. Claro, Né? Então, exatamente. no lugar de Exatamente. fala, eu me sinto É. confortável. Eu não gosto de ser racista. E me sinto muito E confortável pronto. nesse sentido, entendeu? Exatamente. Nós temos o racismo, esse racismo brutal, e nós temos o racismo estrutural. Isso existe. Nós somos educados para sermos racistas. O que a gente é agora, nós, pelo menos eu me considero uma racista em desconstrução. Porque foi uma coisa que nos foi ensinado desde que o mundo é mundo. Né? A gente fazia piada de preto antigamente e estava tudo bem. A gente dava risada e estava tudo bem. Eu sei o que eles sofrem, porque quando fazem piada de viado, piada de travesti,
Eu me sinto exatamente assim. Eu sei o que dói na minha pele. Ser sempre motivo de piada, de chacota. Eu passei por isso a vida inteira, Leda. E eu passo por isso até hoje. Então eu sei qual é essa dor. Você Só que acha que quando você hoje junta. ainda você sofre? Que hoje você é uma mulher bonita, não é? Charmosa, toda produzida, que tem um trabalho, que tem uma carreira, que fez faculdade, que fez pós-graduação, enfim. Você tem toda uma estrutura. Ainda hoje você sente o preconceito? Sinto, e como sinto, sabe por quê? Porque quando você pensa que eu não tenho passabilidade, né? Passabilidade é quando você, na sociedade, passa despercebida e tal. Eu não tenho, o Brasil inteiro sabe quem eu sou e sabe que eu sou uma trans. Ah, é. Então eu não tenho como passar. Então tem muita trans que tem essa passabilidade, o povo nem sabe que é trans, tá lá na rua, tá vivendo invisível, né, no bom sentido, no meio das pessoas. Eu não tenho como. Tem muitas trans que não têm essa passabilidade e a gente sofre as consequências. Nós somos a comissão de frente desse preconceito que a comunidade LGBT todinha enfrenta. Primeiro bate na gente. E como eu sou famosa, bate em mim primeiro. Porque quando alguém que é preconceituoso, assumido, quer atacar a uma trans, ele vai atacar as que são conhecidas. Então a gente sofre e sofre muito. Todo dia de manhã eu saio de casa sem saber se volto. É claro, é óbvio que eu estou fora da curva em alguns aspectos, que eu tenho privilégios, né? Eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher branca que conseguiu ascensão profissional, que conseguiu estudar, porque as meninas trans não conseguem. E para pensar a estrutura psicológica que tem uma mulher trans que é colocada para fora com 12 de casa, para fora de casa, expulsa de casa com 12, 13, 14 anos de idade. Qual é a chance que essa pessoa tem de ser bem-sucedida e um sucesso? Sem essa estrutura Muito familiar. pouca, né? Muito pouca. É isso que a gente está sofrendo hoje em E dia. como é que você resgatou essa história familiar? Seu pai e sua mãe aceitaram você depois que você ficou famosa, bonita, elegante, chique e tal? A minha família começou a me aceitar não por isso, mas por perceber que eu trabalhava muito, que eu era muito esforçada, que eu sempre ajudava meus pais. Eu saí de casa com uma mão na frente e outra atrás, mas toda vez que eu voltava para ajudar, para dar sempre para ajudar a minha família, dar sempre um passo a mais. Meus pais moravam no Capão Redondo, num barraco. E quando eu saí de lá, eu mesmo sendo machucada, eu falei para eles: eu vou tirar vocês daqui. E o primeiro imóvel que eu comprei depois de toda essa história que eu vivi, dos shows, de tudo, o primeiro imóvel que eu comprei não foi para mim. Eu dei de presente para os meus pais, num bairro bem melhor. Né? Eu fiquei sem, mas eu cumpri a minha missão de tirar meus pais lá da favela e colocar num lugar bacana. E aí eu fui trabalhar de novo e batalhar para ter o meu. Né? E agora eu estou trabalhando para ter o do meu filho. Quer dizer, a gente não para, né, de construir. Daqui a pouco eu tenho uma neta para ajudar, eu tenho um filho para ajudar. Então, mas o tempo foi mostrando para eles que a minha sexualidade não ficava de jeito nenhum à frente dessas coisas. Né? A excelente filha que eu fui, a excelente irmã, batalhadora, e que começou a conquistar um espaço na televisão, porque quando eu era criança, eu falava para eles: vocês ainda vão muito ouvir falar de mim na televisão. Ninguém acreditava. Todo mundo ria. Da mesma forma que hoje, quando eu falo eu vou ser presidente do Brasil, as pessoas riem. Pode rir. Sabe por quê? Porque eu vou ser presidente do Brasil. E É aí, o sério? tempo vai dizer, é sério. É muito sério, Leda. Não esqueça dessa live, porque é a primeira live com uma Não, pessoa não como vou você que está falando esquecer. isso. Eu vou ser presidente do Brasil. Com certeza. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha vida inteira, porque tudo que eu falei que ia ser, riram de mim. Eu sou de uma geração e de uma família tão desestruturada que quando eu falava que ia fazer uma faculdade, riam, mas riam de gargalhada. Hoje eu sou pós-graduada em política. Então não ri de mim, porque eu Ah, sou dessas que fala e rir de cumpre. você, nem pensar, você é dessas. Eu sou dessas. E vai acontecer. Eu vou começar como deputada federal, porque em nome de Jesus, domingo nós vamos ser eleitos. Graças a Deus. Muito trabalho, arduamente. Estou exausta, juntando forças para falar com você. Porque eu estou com a pilha acabando na reta final, né? 6 meses em campanha, rodei 35 mil quilômetros. E assim, o que eu fiz nesses 35 mil quilômetros? Tão importante para mim quanto ganhar a eleição, ou mais importante do que ganhar a eleição, é conscientizar as pessoas de que esse sistema opressor precisa que alguém corte o cordão umbilical deles com a corrupção. Porque se nós tivéssemos no poder deputados que, ainda que cruzassem os braços, não fizessem nada, mas não roubassem o povo, nós teríamos dinheiro de sobra para consertar
todos os problemas do Brasil. Nós somos muito ricos, mas esses crápulas, eles estão acabando com o Brasil, com essa corrupção. É uma das coisas mais graves que a gente tem. Eu sou uma pessoa não corrupta e a minha própria vida mostra isso. Minha vida sempre foi escancarada. Você sabe que desde o primeiro seio que eu coloquei, a primeira cirurgia que eu fiz, tudo foi praticamente ao vivo através da Rede TV, que foi a emissora que eu trabalhei mais tempo, né? Depois eu fui fazer a Fazenda lá em 2012, aí fiquei um tempo na Record, aí voltei para a Rede TV. Mas a minha vida sempre foi muito exposta. Então todo mundo sabe quem eu sou, não vota se não quiser realmente. Se tiver de birra, de ranço, o que é normal, todo mundo tem mesmo. Mas o que eu estou pedindo para as pessoas é, me deem voto de confiança, me deixa ser essa mulher trans que vai ser eleita e que vai mostrar que é possível ser diferente. O meu sonho é mostrar em Brasília qual é a diferença entre ser macho e ser homem. Que tem diferença. E qual é a diferença? A diferença está na ética. Macho cachorro também é. Mas homem, no sentido ético da palavra, aí eu quero ver. Então eu quero pagar para ver, eu quero ir lá. O Clodovil dizia assim, ó, Brasília nunca mais será a mesma. Clodovil vive em mim, não será mesmo. Clodovil era um querido, nossa. Eu amava o Clodovil demais. Eu E eu quero sei. muito continuar esse legado dele, sabe? Eu sempre fui essa mulher forte, que peitou a vida, que enfrentou o mundo para ser a mulher que eu sou. Eu tive que trabalhar 10 vezes mais que todo mundo na intenção de ser melhor que o preconceito, não melhor que as pessoas, né? Como estratégia de sobrevivência. Agora, para pensar, Leda, naquela criança que eu te contei que com 9 anos de idade teve que sobreviver, teve que criar uma estratégia e pensou, você é a melhor no que eu faço, porque aí eu supero o preconceito e brilho. Fiz isso a vida inteira, por todos os lugares que transitei. Eu tinha que ser a melhor, não que as pessoas, mas que o preconceito. E aí o que acontece? Se eu for eleita deputada federal, pensando exatamente assim, e sendo essa pessoa que eu sempre fui, porque isso faz parte da minha essência, o que você acha que vai acontecer? Eu vou lutar para ser a melhor deputada federal desse país, para que as pessoas olhem para trás e pensem, poxa, a gente julgou tanto, e olha lá, ela foi lá e arrasou. Porque as pessoas se preocupam muito com o presidente, mas não sabem a importância que tem um deputado federal. Claro, Porque eu deputado falei, federal manda nesse país. nossa, eu fiz uma live hoje com o Alexandre Ostroviec, que é do ranking dos políticos, exatamente falando isso, e depois eu fiz um depoimento no meu Instagram dizendo isso. Não se pode votar displicentemente em deputado Não estadual pode. ou federal. Não, tem que votar pensando o que você está fazendo, no seu ato, em que essa pessoa vai ser, porque essas pessoas governam o Brasil. Não é? A Câmara Exatamente. Federal, o Senado, são pessoas E outra eleitos coisa, e a gente não presta. Aí um deputado é eleito com milhões de votos, leva um monte de gente que não tem compromisso com nada, e aí fica essa bagunça. Não pode continuar isso. não pode. Isso é uma verdadeira palhaçada. Agora, as pessoas se preocupam, mas ó, o que é muito importante as pessoas pensarem, que a gente tem que reeducar as pessoas politicamente, porque a gente não tem educação para isso. Mas ó, para pensar. Eu já tenho aqui um plano de governo, né? Eu tenho aqui os meus projetos, as minhas ideias e toda uma estratégia para trabalhar. Eu vou fazer esse trabalho independente do presidente que foi eleito. Para mim não muda. Porque eu vou ter que trabalhar do mesmo jeito, eu vou ter que lutar do mesmo jeito. Nós temos duas opções. Ou todas nós marcamos um chá, sentamos e choramos a desgraça do Brasil juntas, ou a gente luta. Eu resolvi lutar. Claro, com certeza. Escolheu o melhor caminho. Adorei, adorei a nossa conversa. Adorei saber a sua história, embora seja uma história de sofrimento, mas é uma história de uma guerreira que virou o De jogo. superação, E eu né? gostei muito dessa história, porque é muito legal a pessoa virar o jogo. E é muito bom acreditar em si mesmo, né? Eu entendo muito isso, porque eu acreditava que eu ia ser jornalista e ninguém acreditava. Todo mundo achava que era uma Ó, loucura, né? Como assim? No interior de Minas Gerais? Nem- Por que jornalista, né? Por que você não casa, não tem um monte de filho, não compra um monte de pulseira, né? E fica lá fritando os quibes? Mas porque eu não queria fritar quibe, eu queria ser jornalista. Nada contra fritar quibe, é uma das comidas que eu mais gosto na vida. Porque eu sou filha de árabe, entendeu? E árabes não gostavam que mulheres avançassem muito, né? Fora do seu perímetro familiar, né? Na casa e tal. E então eu entendo muito isso. Eu gosto muito do seu relato, gosto muito da sua vitória por conta dessa luta, dessa resiliência, né?
teimosia, dessa coisa bacana que é eu falei que eu vou ser mesmo. Parabéns. Muito E com obrigada. muito Eu boa quero pedir. sorte, muito boa sorte mesmo. Obrigada. Quero só pedir licença aqui para sua audiência e para você, para pedir esse voto de confiança. Número 1501, me permite, 1501, deputada federal, a primeira mulher transexual eleita nesse país, para trazer muito orgulho para esse Brasil. E eu ainda vou ver o Brasil no centro do mundo com notícias de que uma mulher trans revolucionou a educação desse país. Obrigada. Muito bom. Um beijo, Leonora. Tudo Te de amo, bom. maravilhosa. Obrigada. Maravilhosa é Tchau. você. Um abração, tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.